Ela fala que pode sim exumar o corpo, não tem problema nenhum, pode fazer mais análise. Observem esse trecho. Se for preciso exumar o meu filho e fazer novas pesquisas, que seja feito. Vai ser uma dor ver ele sendo tirado, sendo ele mexido. Vai ser muito doloroso ver novamente. Mas eu não tenho como explicar essa água. Eu não tenho como explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu achei ele dentro daquele baú. E eu não tenho mesmo como falar. Eu não posso assumir que eu fiz algo que eu não fiz. Mas nesse momento eu vou analisar somente a emoção. Depois nós vamos até analisar a parte da linguagem corporal no mesmo trecho. Mas aí eu pergunto a vocês, é uma tristeza? Sim. E essa tristeza é real ou não? E você, Bate? Você acha que essa tristeza é uma tristeza real? Ela realmente estava nessa tristeza, nessa profundidade de emoção? Na tristeza real, verdadeira, que na ciência nós chamamos de tristeza genuína, né, de emoção genuína, quando é uma emoção realmente verdadeira, nós damos esse nome de emoção genuína. O que acontece quando há uma tristeza real? Há um fluxo na hora de falar. A pessoa ela fala sem pausar. Ela começa a falar e não para. Quando ela vai parar de falar, é somente para respirar e continua falando. Então, ok, isso aí, a dona Maria Tereza, ela fala sem pausar. É uma característica da tristeza. A gente tem uma codificação facial. Só que nós temos a microexpressão e a macroexpressão. E é muito importante vocês entenderem a diferença, inclusive quando vocês forem analisar outras coisas aí. Uma microexpressão, ela é muito rápida. Para vocês terem uma noção, ela acontece em um quinto de segundo e ela dura no máximo um segundo e meio estourando, tá? A macroexpressão, ela já dura muito tempo na face. Só que a microexpressão não dá para manipular. A microexpressão é inconsciente, você não tem controle dela e ela é totalmente verdadeira. Por isso que a gente consegue saber o que o outro realmente está sentindo. Agora, a macroexpressão, a pessoa consegue manipular, ela consegue fazer uma expressão e ficar um tempão naquela expressão. Ah, então quer dizer, Carol, que a pessoa que tem uma macroexpressão, ela está fingindo uma emoção. Não, não é toda macroexpressão que é fingida. Só que uma macroexpressão real, ela acontece através de uma microexpressão. Então, na verdade, a pessoa vem com uma microexpressão de tristeza, por exemplo, e automaticamente ela vai aumentando até se tornar uma macroexpressão. Mas para ser verdadeira tem que iniciar numa micro, e não foi o caso, não foi o que aconteceu. Um outro detalhe é que a emoção tristeza, ela começa de forma gradual e ela vai embora de forma gradual, que não aconteceu aí também. E há também uma outra questão, que a pessoa quando ela vai dissimular uma tristeza, ela faz uma expressão turbulenta de emoções. São várias emoções acontecendo ao mesmo tempo e não há uma face neutra, o que também não aconteceu aí. Ela vai demonstrando várias emoções juntas e em nenhum momento há uma face neutra de mudar para uma emoção para outra. Então, sim, nesse momento é uma tristeza que foi manipulada. Não significa que ela não estava triste, mas não é essa tristeza toda que ela está mostrando, tá? E podem perceber que a emoção de tristeza, aí ela fica muito tempo parada. Por exemplo, quando ela vai chorar, ela fica muito tempo assim. Uma emoção verdadeira, gente, ela não fica esse tempo todo na face, não fica. Ela pode até ir para uma face neutra, mudar a emoção, ir e voltar, mas o tempo todo nessa expressão, macroexpressão, não fica. Agora, vamos analisar a linguagem corporal. Nós analisamos se a tristeza era real ou não. A linguagem corporal, quando ela diz que, sim, pode exumar o corpo, não tem problema. Ela diz que não, quando ela fala tá tudo bem, não tá tudo bem, e ela também levanta os ombros. Significa o quê? Que ela não tem certeza do que ela está dizendo. Existe sim uma insegurança de se passar por esse processo de novo, tá? Então aí houve uma incongruência. E tem um outro momento que ela fala, eu não sei explicar essa água, que foi a água que realmente fez com que a polícia chegasse na questão que ele foi morto por afogamento. Mas quando ela fala, não sei como explicar essa água, realmente ela vai e levanta os ombros. Ela não tem certeza nenhuma do que ela está dizendo ali. Realmente está faltando informações, tá? O que aconteceu naquele momento. Eles sempre falavam beijo, mãe. Isso Dani não faz. Isso Dani não faz. Entendeu? Então, a perda do Samuel pra mim tá sendo muito dolorosa. Agora, beleza, ela está sentindo tristeza. Vamos novamente lembrar o que é tristeza e não o significado no dicionário, filosofia, etc. Para o seu cérebro, o que é tristeza? Tristeza significa perda. Se você perder algo, automaticamente você vai ficar triste.
Por exemplo, se você perdeu o pai, perder a mãe, perder o celular, perder o emprego, perder o relacionamento, tudo isso faz com que você sinta a tristeza. Então, sim, a gente vai saber o que a pessoa está sentindo, como eu disse em outros momentos, mas a gente nunca sabe o que motivou ela a sentir aquilo. Aquela questão de ler mentes e etc, eu não leio mente, não existe isso, não há comprovação científica nenhuma para isso. Só que nós sabemos aí que ela está triste. Agora, o que motivou a tristeza a gente não sabe. Pode ser o simples fato dela ter perdido um filho? Pode. Pode ser também uma autoperda. A gente também sente tristeza com autoperda. Quando a gente perde, por exemplo, um momento, quando a gente perde a figura de uma boa mãe, a figura de uma boa profissional. Então aí a gente não sabe se é realmente a perda ou se foi uma perda de si mesmo. Uma perda de uma imagem que ela passava. Eu peguei o meu filho do lado de dentro. Eu já peguei ele estava suado. Ele estava suado, estava como se estivesse desacordado. Tava todo mole, mas ele estava quente. Eu peguei ele nos meus braços, tentei fazer uma respiração, aí eu ouvi tipo um ronquidão, um barulho do peito dele. Nesse momento, eu peguei, coloquei ele aqui, corri pro chuveiro, molhei ele, assim, entrei com ele debaixo do chuveiro. Como ele não acordou, eu corri para a janela e gritei, comecei a gritar socorro, socorro, desci as escadas e pedi socorro na rua. Durante esse outro momento da fala, a gente vê novamente ela tentando manipular uma tristeza, porque ela começa ali com alteração vocal, só que aos poucos a gente vai vendo que ela vai voltando à fala normal. E tem uma outra coisa também, ela está ali com uma expressão de tristeza, mas nós não temos uma microexpressão de tristeza que dá realmente aquela coisa de ser uma emoção verdadeira. Uma outra coisa, quando a pessoa quer manipular a tristeza, que acontece nesse ponto aí, há duas coisas. Uma é quando a pessoa ela quer manipular, ela coloca muita mão na cabeça, como se quisesse esconder, ou ela fica olhando muito para baixo. No caso, nesse momento aí, além de nós não termos a microexpressão, nós temos também ela olhando para baixo demais, junto com outras informações que nós não temos na emoção verdadeira de tristeza, nós podemos ver que pode sim estar havendo uma manipulação da emoção. E ela contando a história, como ela pegou ele, né? Como ela achou ele depois que ela tinha acordado, perceba que aí não há uma emoção de tristeza real. Além disso, nós vemos ela olhando muito para a direita, que ela está ali criando uma história. Lembrando, gente, isso não significa que a pessoa está mentindo, mas a gente tem que questionar o seguinte, por que ela está criando uma história? Porque se algo acontece, algo real, né? Eu acordei, tomei café da manhã, depois eu troquei de roupa, depois eu tomei banho, quando acontece algo verdadeiro e você precisa lembrar, automaticamente você vem na esquerda. Então, ela vai na direita muito aí, ela está criando uma versão, não significa que ela está mentindo, mas a gente tem que analisar porque está juntando outros pontos. Ela fala com uma pausa muito grande e quando ela diz que não sabe o que aconteceu, ela faz, além das pausas, ela faz um gesto não com a cabeça quando ela diz que pegou ele ali já desacordado. Então também há uma incongruência nesse momento. E o outro trecho, o repórter pergunta para ela se ela tem medo. Qual que é o seu grande medo agora, mãe? O meu medo? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada porque eu tenho no meu coração que eu sei que eu não matei o meu filho. E eu sei que Deus sabe. E pra mim a única coisa que importa é a justiça de Deus. Entendeu? Observa o seguinte, ela faz uma microexpressão de desprezo, ela não faz medo e ela é sincera ao dizer que não tem medo. Talvez nesse momento aí, nesse momento onde estava ainda, porque né, já faz algum tempo nesse depoimento dela, talvez neste momento ela ainda não tinha medo e ela foi real aí, ela não está com medo e ela faz uma microexpressão de desprezo que pode ser em relação à pergunta, tá? Tipo, sério, você está me perguntando isso? Eu não tenho medo. Então ela realmente não estava com medo do que poderia realmente acontecer. E logo depois que ela fala que não tem medo, ela faz uma emoção de tristeza real, uma microexpressão de tristeza real. Que aí o ângulo da boca ele diminui, há também a queda das pálpebras e também a elevação do queixo. Então nós temos aí uma microexpressão de tristeza. Junto disso, ela passa a língua na boca, ela lubrifica a boca e até fácil de perceber que ela está com a boca seca. Isso quer dizer desconforto. Ela está desconforto, mas vamos entender o contexto, né, gente? Ela está desconfortável, uma câmera, entrevista e etc. Então, nesse momento aí, é certo a gente ver o desconforto dela pelo contexto. Eu creio
que isso vai ser esclarecido, porque eu não matei o meu filho. Eu não sei explicar essa água, mas eu sei que eu não matei ele. Esse trecho é muito importante, porque nesse trecho ela afirma que não matou o filho dela. Só que o corpo diz outra coisa. Ele diz sutilmente o gesto sim. E novamente, quando ela fala, ela sutilmente faz isso. Só que, lembrando aqui, a nossa comunicação, em 100% da nossa comunicação, 93% acontece de forma inconsciente, né? O inconsciente sempre diz a verdade. O seu corpo ele não fala, não, ele grita. Só que talvez ela não tenha matado, tá, gente? Só que pelo simples fato de sentimento de culpa, por ela estar ali naquele momento, ou ela estar hoje com sentimento de culpa, talvez ela não matou, talvez realmente foi um acidente, etc. Mas pensa uma mãe que está ali na responsabilidade com o filho, duas crianças pequenas, e acaba que o menino vem a óbito. Então, mesmo ela não tendo feito nada para ele, então aqui eu não estou afirmando que sim, ó, o corpo diz que matou. Não, não é isso. A questão é que ela fala que não se sente culpada, mas na verdade ela se sente culpada. E aí, principalmente mãe, né, quem tá em casa, se acontece alguma coisa com o seu filho, mesmo que foi um acidente doméstico, você não vai ficar culpado o resto da sua vida? É exatamente o que mostra aí. Ela fala que não sente culpada, mas na verdade, inconsciente ela sente sim, porque o ato ela pode não ter cometido. Mas o simples fato dela ter deixado uma criança sozinha, ido dormir, né, na versão dela e etc., pode sim fazer com que ela se sinta culpada. Então, realmente, a gente viu uma incongruência nesse momento. O Samuel, ele era uma criança muito carinhosa. Ele sempre foi muito mais carinhoso comigo do que o Dani. Ele sempre estava de perto de mim. Era aquela criança que eu não precisava falar. Eu não precisava pedir beijo ou abraço pra ele. Ele vinha e me abraçava. E novamente, no finalzinho, ela faz aquela autoindução, que é relembrando, porque ele era assim comigo e era dessa forma. Ela vai relembrando o caso para justamente vir uma emoção forte, para ela mostrar ali a tamanha tristeza. Só que isso é um ato de manipulação. Pode sim existir a tristeza real, que nesse caso aí a gente vê a frequência respiratória, a gente vê a frequência vocal, que realmente é alterada, eu percebi. Só que, observe o seguinte, quando muda o assunto, ela muda completamente a face dela. Percebam nesse momento que quando ela está falando desse outro trecho, de repente a face muda por completo. Aquela face que estava chorando muito, porque, como eu disse antes, a tristeza ela vem de forma gradual e ela vai embora de forma gradual. E nesse momento, quando ela vai embora, né, teria que ir embora assim, ó, aos pouquinhos, e de repente Então, aí, assim, ela pode estar sentindo a tristeza, mas há uma manipulação para a tristeza parecer ainda maior. Agora, rapidamente, deixa eu fazer um parênteses aqui, uma coisa que enquanto estava passando a matéria, perceba que aparece foto das crianças, aparece momentos dela com a criança, aparece ela chorando no depoimento e ela fica com uma expressão sem demonstrar nada. Lógico que em muitos momentos ela demonstra, mas a maior parte ela fica sem demonstrar emoção nenhuma. E isso eu achei um pouco estranho, porque na verdade, ao ver ela mesmo chorando, né, lidando, a gente está vendo ali que a pessoa está lidando com o luto, né, lembrando que luto é questão da perda, se você perde algo, automaticamente você vai entrar em luto, e o luto dura aí de, no mínimo 2 meses a 6 meses, então ainda está no processo de luto. E mesmo vendo aquelas fotos, vendo ela chorando e etc., a gente não consegue ver muitas emoções. No momento que ela demonstrou uma emoção, e foi uma emoção bem forte. O relacionamento dos pais do Samuel começou quase que por acaso em um ponto de ônibus. Eles eram passageiros da mesma linha todos os dias. Não demorou para a conversa virar um namoro. Eles chegaram a morar juntos durante 3 meses, mas brigaram antes do nascimento dos gêmeos. Olha só, gente, nesse momento o repórter começa a contar a história dela com o ex-marido e mostra até mesmo o ponto de ônibus onde eles se conheceram. E aí ela faz uma expressão de nojo. Sério que você está mostrando isso? Não estou acreditando que você está, né, me fazendo reviver. Então realmente aí ela não tinha uma boa relação com o ex-marido e não gostou nada de ver, porque ela fez nojo ao ver, ao relembrar a história. Depois do nojo, ela faz uma emoção de desprezo e depois do desprezo nós temos uma emoção de raiva. Então ela não gostou nada de ter revisto a história com o ex-marido.
Agora, já que a gente falou sobre analisar ela enquanto ela estava ali vendo a matéria, a maior parte realmente ela não demonstra muitas emoções, mas tem um momento que é quando o ex-marido entra para falar dela e também há uma parente dela que entra para dizer que ela é cínica e dissimulada. Como que é o comportamento da Maria Tereza? Cínica, dissimulada, sofre o tempo todo, entendeu? E ela falou que não foi ela, mas pediu perdão para a criança, sabendo que não foi ela. Pediu o quê? Perdão para a criança no dia do velório. Você viu isso? Vi. Qual o seu desejo, Joel? Justiça. Justiça. Eu não tô aqui para fazer uma má imagem da Maria Tereza, mas eu quero que a investigação ainda seja aprofundada no tocante a isso. Vamos ver que aí ela tem uma reação. Ela começa ali a manipular uma tristeza e logo ela passa por uma emoção de desprezo, né? Ela despreza o que ela está vendo, tanto do ex-marido quanto da parente dela, que na verdade é uma mulher que aparece dizendo mal dela, né? Então ela sente desprezo nesse momento. E além do desprezo, perceba que ela fecha muitos olhos. Ela faz desprezo assim e ela vai fechando muitos olhos. Isso acontece como uma atividade de desligamento. Em momentos de pressão, tensão, onde eu não quero lidar com isso, eu fecho os meus olhos, que é como se fosse eu querendo desligar. Então, na verdade, ela não gostou nada de ver ali a fala da parente e do ex-marido. Eu já não tinha os meus outros 2 filhos comigo. E eles, o Samuel e o Daniel, eles eram tudo, sabe o que é tudo na minha vida? Era por eles que eu levantava de manhã, era por eles que eu levantava e ia trabalhar. Mesmo vivendo com a dor de não ter os outros 2, era difícil pra mim conviver com a falta da Sofia e do Bernardo. E eles eram a minha força, e era por eles, tudo sempre foi por eles. Fugir do berço, Samuel. Vai. Aí depois que ela sentiu esse desprezo, sentiu essa raiva, vem uma tristeza real, sim, eu vejo uma tristeza real. E eu anotei um outro ponto aqui também, que no finalzinho, quando passa a imagem deles no berço, que até o Bate fala, nossa, eu não tinha visto essa imagem, né, que bacana e etc. Ela faz uma alegria genuína, ela faz uma alegria real quando ela vê os 2 filhos dela ali brincando no berço. Em um outro trecho, Bate, você questiona ela sobre a questão da acusação do conselho tutelar que acusou ali uma lesão no garoto. Se a senhora nunca quis fazer mal para os seus filhos, por que o conselho tutelar constatou uma lesão na parte genital de um dos seus filhos por falta de higiene? Essa lesão, Bate, aconteceu, começou como se fosse uma assadura. Só que, como você sabe, eu trabalhava o dia inteiro. Quem cuidava deles era terceiros, não era eu. Tanto que, assim que a gente viu que a situação estava muito ruim, o meu companheiro levou ele até o hospital para que fosse visto aquilo, para que fosse prescrito algum medicamento. E a gente cuidou, a gente comprou o medicamento, tanto que os medicamentos foi doação de uma irmã da igreja, ela que doou os medicamentos pra gente, porque eram muitos medicamentos e era caro. E a gente cuidou dessa lesão. E quando você entra nesse assunto, nós vemos uma expressão de raiva, tá? Ela realmente comprime os lábios aqui, a narina chega até a ficar dilatada, ela sentiu raiva ali neste momento. E eu notei também a tensão nas pálpebras, então nós temos aí uma microexpressão de raiva. Ela não gostou de você ter entrado nesse assunto, talvez ela não goste de relembrar esse momento ou de ter exposto ela a essa situação, já que é algo que já passou, né? Agora, uma outra coisa é que logo depois ela lubrifica as bocas e é possível a gente ver que realmente a boca está seca. Acontece também de observar que ela faz muitas pausas, o padrão respiratório dela muda completamente, né? Então ela está bem desconfortável ali com o assunto e ela justifica demais. Ela começa a justificar falando que foi a irmã da igreja que arrumou um remédio. Ela começa a
se justificar muito, que é também considerado um processo cognitivo da mentira. Então, quando entrou nesse assunto, ela sentiu raiva e ela enrolou e realmente há algumas incongruências aí. E no finalzinho dessa mesma matéria, Bate, você vai e entra dizendo, olha, acabei de receber uma informação aqui que foi autorizado a exumação do corpo. Recebi a informação já, inclusive, ó. Pode fazer exumação para fazer o contralaudo. O Samuel estava gripado? Sim, ele estava um pouco resfriado. Nós temos aí uma microexpressão de medo. Olha, gente, é micro mesmo, foi em 1/5 de segundo. Eu não sei nem se a produção vai conseguir pegar essa parte, porque foi uma microexpressão rapidamente de medo. E aí a gente vê que tem alguma coisa, né? Por que ela demonstraria medo nesse momento? Então ela não sabia, tá? Porque uma microexpressão ela acontece de forma inconsciente. Se ela soubesse essa informação, ela não teria demonstrado esse medo. Então foi algo que realmente surpreendeu ela e preocupou sim. Em outro vídeo, Bate, você questiona ela como foi o dia, né? Naquele dia, eu tava tão exausta, mas tão exausta, que eu não quis nem puxar a orelha do Samuel e falar, não faz isso, filho. Tipo, qual é a mãe que nunca puxou a orelha do filho? Qual é a mãe que nunca deu uma chinelada? Mas eu sou daquele tipo de mãe que se eu tô brava, eu não quero bater no meu filho, entende? Porque eu tenho medo de me exaltar, entende? Então eu sempre me afasto. Eu deixo o meu filho lá, fico no quarto ou vou pra cozinha e deixo aquela raiva passar. E quando ela fala que ela está muito exausta, ela foi sincera, ela realmente estava muito cansada. Mas aí um pouquinho mais pra frente, ela fala como ela lidava com a questão das travessuras dos meninos, o que ela fazia, né? E ela disse que ela não preferia bater, que ela preferia, na verdade, sair de perto, deixar ali e acabar que depois ela ia acabar esquecendo isso. Só que nesse momento, ela nega com a cabeça, quando ela fala que eu não tenho mais vontade de bater, ela nega com a cabeça. Então, na verdade, há uma incongruência aí, pode ser que nesse dia, não de bater, etc., mas que pode ter rolado um castigo, pode ter acontecido alguma coisa, pode sim, porque há uma incongruência. Naquele dia, eu não bati, eu não fiz nada. Quando ela fala que realmente não sabe o que aconteceu e etc., né, nesse mesmo trecho, um pouco mais à frente, ela levanta aí somente um ombro, está possivelmente escondendo uma informação. Ela não contou a história toda, realmente está faltando alguns pontos para poder fazer essa ligação. Agora, nesse trecho que ela conta sobre o dia, dela estar exausta, dela bater, não bater, essa tristeza é real? Em alguns pontos sim e outros não. Em alguns momentos ela realmente sente, só que em alguns momentos ela manipula para ficar mais forte ali, para ter um gerenciamento de impressão, para realmente dar aquela coisa de que eu tô muito mal, eu nunca faria isso. Então tem uma tristeza, mas em alguns momentos há uma manipulação da emoção. Agora, um trecho que realmente você questionou muito, a questão do sono, né? Que ela fala que ela apagou completamente. Meu cansaço estava tão extremo que eu acabei apagando. Eu não dormi, eu apaguei. Ela apagou. Novamente nós temos aí uma outra incongruência, elevação somente de um ombro. E tem um detalhe que eu queria até contar pra vocês, que realmente ela dormiu aí de 10 às 2. É um horário, realmente, mas como você mesmo disse, Bate, cada um tem o seu sono, cada um entende. Ela fala que estava exausta e ela estava mesmo. Só que tem um detalhe aí. Antes dela apagar, qual era a emoção principal que ela estava? Pela história que ela conta, seria a emoção de raiva, né? Raiva do filho ter feito aquilo. Ela até mostra isso no vídeo que ela grava, por áudio, dá pra você ver como está a respiração dela. Ela está com raiva, ela conversa com as professoras. E é o Samuel, cara, porque o Dani tá de fralda. Esse moleque, ele me afronta de um jeito, olha só. E o que acontece na emoção raiva e também na emoção medo? O seu corpo, ele te prepara para fuga ou luta. O seu cérebro, ele te dá uma descarga de adrenalina para justamente você estar preparado ali para fugir ou lutar. Então, quando a pessoa sente muita raiva, dificilmente ela consegue dormir depois. Então, a gente só tem que avaliar isso, porque ela estava com muita raiva depois, ela ter apagado dessa forma, ela devia realmente estar muito cansada. E quando Bate, você pergunta para ela se ela tomou alguma medicação, ela é sincera, tá? Ela não tomou medicação nenhuma. Então, realmente ali foi da fisiologia do corpo dela que, né, de acordo com a história que ela conta, né, a versão dela, ela realmente apagou. E por último, em mais um trecho, ela fala que ela não se preocupa com o julgamento dos homens.
o julgamento dos homens, para mim, não é tão importante como o julgamento de Deus. Entende? Deus esteve sempre na minha vida. E eu creio que Ele vai entrar com providência nisso. Porque eu não sou culpada. Eu não matei o meu filho. Eu não conseguiria viver com isso. Nesse momento, ela se preocupa sim, o corpo dela está incongruente, está em elevação ali dos ombros, ela faz levemente com a cabeça, então é uma preocupação para ela. E logo mais à frente, eu até coloquei aqui que o corpo dela contradiz, porque ela fala, eu não sou culpada. E a cabeça dela sutilmente, ao invés de balançar, né, porque ó, eu não sou culpada, ela faz, eu não sou culpada, eu não sou culpada, eu não matei meu filho. Ela faz um gesto muito sutil de sim. Lembrando, não significa que ela pode matar, eu não estou aqui, não sou polícia, advogado e etc. Mas sim, de forma inconsciente, ela se sente culpada, tá? E como eu disse mais cedo, pode ser a questão, uma mãe, por exemplo, que tem um acidente em casa, que ela não tem envolvimento nenhum, a mãe já se sente culpada, né? Pela questão de ser filho, ser pequeno, deixou ali sozinho e etc. Então, quando ela diz que não se sente culpada, ela se sente culpada sim, de forma inconsciente. Quem não estaria culpado, né? Mesmo você não fazendo nada, se você tem a morte de um filho, automaticamente, que estava na sua responsabilidade, até mesmo quando não está na responsabilidade, a pessoa, ela sente culpa sim. O Samuel, ele era o meu filho, era aquela criança que eu mais brigava. Não dizem que a mãe briga mais com aquele que ela mais se preocupa, que eu tenha preferência entre os dois, mas o Samuel, ele sempre foi mais cativante, ele era muito carinhoso comigo. E novamente no finalzinho ela faz aquela autoindução, que é relembrando, porque ele era assim comigo e ela dessa forma, ela vai relembrando o caso para justamente vir uma emoção forte, para ela mostrar ali a tamanha tristeza, só que isso é um ato de manipulação. Pode sim existir a tristeza real, que nesse caso aí a gente vê a frequência respiratória, a gente vê a frequência vocal que realmente é alterada, eu percebi, só que observe o seguinte, quando muda o assunto, ela muda completamente a face dela. Percebam nesse momento que quando ela está falando desse outro trecho, de repente a face muda por completo. Aquela face que estava chorando muito, porque, como eu disse antes, a tristeza ela vem de forma gradual e ela vai embora de forma gradual. E nesse momento, quando ela vai embora, né, teria que ir embora assim, ó, aos pouquinhos, e de repente Então, aí, assim, ela pode estar sentindo a tristeza, mas há uma manipulação para a tristeza parecer ainda maior. Bem, Bate, é isso. Essa foi a análise pela ótica da linguagem corporal e das microexpressões faciais. Lembrando, houve sim várias incongruências, houve emoções manipuladas, mas houve emoções verdadeiras, houve momentos de tristeza verdadeira. Há sim alguns pontos na história que realmente não está ligando e talvez essa análise da linguagem corporal possa ir ajudar. Então aqui eu não venho com a minha opinião pessoal, eu não coloco aqui o meu julgamento, é apenas uma análise através da linguagem corporal e das microexpressões faciais. Espero poder ter ajudado, espero ter trago um pouco mais de conhecimento para vocês aprenderem também uma ciência incrível e aí poder tirar suas próprias conclusões sobre esse caso do Samuel. Meu muito obrigada. Lembrando do seu Instagram, Carol, como você